Vou te ensinar a intensificar o seu treino de forma absurda com a parada chamada vetor de força. De verdade, você faz isso, não sabe, e como não sabe, você não consegue utilizar isso a seu favor. Vamos começar a aprofundar um pouco a ideia. Vetor de força é basicamente a direção da força. Direção da força é essa, chamada gravidade, se você estiver utilizando um peso livre. Então olha só, se você pega, basicamente, um peso livre e você solta ele, ele vai para baixo, beleza? Posso entender que se eu pegar esse peso para fazer um exercício qualquer, seja uma elevação frontal, uma rosca, a gente tem um vetor vertical para baixo. Porém, quando você vai para algumas máquinas, e aí a gente pode pensar, por exemplo, vem cá, um leg press horizontal. O fato da máquina estar conectada a cabos, o peso lá ele vai ter o mesmo vetor de força sempre vertical. Porém, o cabo me proporciona um vetor de força completamente diferente. Então se liga o que está acontecendo. O vetor de força da máquina está completamente horizontal. Faz sentido para você? Quando eu estou no agachamento, o meu vetor de força é a gravidade. Quando eu estou numa máquina dessa, percebe que ela me empurra nesse sentido. Ou seja, eu tenho agora um vetor de força completamente diferente. É pesadinho, né, para fazer com o braço. Completamente horizontal. Vamos ver se você sabe. Qual máquina que a gente tem que vai proporcionar um vetor de força vertical para cima? Não sei. Nas polias, gente. Quer ver? Ó, chega aí. A gente nem precisa colocar peso. Nesse caso, o vetor de força está puxando para cima. Então a gente teve um exemplo de um vetor de força que empurra para baixo, gravidade, peso livre, e aí algumas máquinas vão fazer isso também, certo? Um vetor de força horizontal, a gente viu lá aquele leg press, e um vetor de força vertical agora para cima. Lércio, beleza, tô entendendo. Então o vetor de força é a direção que o peso puxa e que eu faço uma força contrária. Daqui a pouco eu vou te explicar como você vai utilizar tudo isso para intensificar seu treino, na prática mesmo. E o mais interessante é que tem máquinas que tem um vetor de força circular. Caraca, como assim? Vamos lá, vamos ver. Percebe que é um arco isso? O que está acontecendo? Conforme eu faço o movimento, o vetor de força é o que eu chamo de constante. Por quê? Conforme eu vou levantando, ele acompanha. Então aqui ele está vertical para baixo, aqui ele está numa diagonal, aqui ele está horizontal. Mano, olha que brisa, velho. Ou seja, se eu estivesse utilizando um peso livre, aqui embaixo eu teria torque zero. Larson, o que é torque? O torque é a força rotacional na articulação. Torque zero quer dizer o quê? Exigência zero da musculatura. Quando a gente coloca uma máquina dessa, o torque ele se torna constante dependente do ângulo. Caraca, ficou complexo, não ficou? Calma, vamos pegar um exemplo que agora vai ficar lindo, você vai entender da hora. Eu ia fazer uma elevação lateral, mas o Marcão falou, Larson, mano, no vídeo lá de vetor não, né, de alavanca, a gente já falou da elevação lateral, vamos fazer outro. Eu falei, beleza, vamos fazer outro. Então, ó, vem cá. Vamos fazer, então, o primo da elevação lateral. Sabe qual é o primo da elevação lateral, mano? A elevação frontal. Ó, o que você vai aprender aqui agora, se você for professor, vai ser foda você aplicar para os seus alunos. Se você for aluno, quando você fizer isso no seu treino, você vai estar fazendo uma parada que muitos professores não sabem, porque não olham pra isso. Isso é bem coisa de nerd mesmo, coisa de nóia que gosta de estudar a parada. Que, mano, vai te dar uma vantagem surreal que muito professor nem sabe. Então vamos fazer o seguinte, pra você merecer o que você vai aprender agora, deixa o like e se inscreva. Demorou? Vem comigo agora, o seguinte, ó. Vetor vertical, certo? Pra baixo. Então, se eu pensar no meu ombro anterior, ele tá fazendo força nenhuma. Por quê? Porque o torque na minha articulação é zero. Agora, quando eu levanto aqui, ó, e eu posso fazer isso com os dois se eu quiser, mas eu vou economizar energia aqui. Eu sou vagabundo, rapá! Se eu faço isso, o vetor tá onde? Tá aqui, ó. Então, ele tá causando um torque da porra aqui na minha articulação por conta dessa alavanca. Ou seja, essa musculatura, para manter essa posição, ela tá fazendo uma força hercúlea. Caralho, hercúlea? Então, o que eu posso entender? Conforme eu vou subindo, essa alavanca ela vai crescendo, o torque vai aumentando e conforme eu vou descendo, o contrário acontece. Ou seja, eu posso entender que esse exercício ele tem uma alavanca variável por conta de um vetor constante.
Legal, agora vem comigo nessa. Quando você fizer uma elevação frontal com dumbbell, você está intensificando a parte final do movimento. Porque aqui eu tenho mais peso, aqui eu tenho menos peso. E aí a parada tá incompleta, concorda? Pô, eu fiz uma força da porra no final, mas no começo não fiz nada. Como a gente vai fazer agora para deixar o ponto de maior torque em outro lugar? Se liga qual é que é. A gente vai colocar o corpo numa posição diferente. Se você faz elevação frontal em pé e elevação frontal sentado, de acordo com o vetor de força, levando em consideração o que a gente está falando, você está fazendo a mesma coisa. Se eu faço isso, você concorda comigo que aqui está o ponto de maior torque? Porque se eu vou subindo, a minha mão ela vai se aproximando do meu ombro. Ou seja, aqui eu tenho uma alavanca menor, aqui eu tenho uma alavanca gigante e aqui eu tenho uma alavanca menor também. Então, ó, aqui eu estou intensificado nesse ângulo, beleza? Olha o ângulo do ombro. Se eu deitar, aqui fica leve. Ou seja, aqui eu tenho um ponto de maior torque. Por conta do quê? Alavanca, vetor de força. Então a gente já fez uma alavanca gigante potencializando o final do movimento, uma alavanca gigante potencializando o meio do movimento e agora a gente vai potencializar o começo do movimento. E o Marcão falou, Lárcio, mas o que muda, mano? Se eu faço mais força aqui, mais força ali, mais força lá e tal? E essa é uma dúvida sua também? Então vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar o outro ponto e aí eu vou responder essa dúvida, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que faz para a gente intensificar o início. Pensa basicamente no quê? Direção da força. Onde essa força ela fica mais perpendicular. Quanto mais paralelo, menos força. Quanto mais perpendicular, mais força. Por isso que quando a gente pegou um peso livre e eu tava aqui, tava fazendo muita força. Porque, ó, perpendicular. A gente inclinou e ficou perpendicular, beleza? Olha o que a gente vai fazer agora. Cabo baixo. Basicamente, o que está acontecendo aqui? Perpendicular. Ou seja, você vai fazer uma elevação frontal agora, distante da polia, beleza? Você até poderia colocar a polia um pouco mais alta, mas aí a gente vai perder torque no final, por isso que eu deixo ela mais baixa. E aí, a elevação frontal, ela acontece aqui, ó. Aqui embaixo eu tô fazendo uma força absurda, para não usar o Hercúlea de novo. E no final, fica um pouco mais leve. Olha lá. E aí, se a gente pensar nos três, a gente pensou basicamente o quê? Eu fiz muita força no final, em cima, eu fiz muita força no meio, eu fiz muita força embaixo. Galera, só de elevação frontal. E aí você vai falar assim, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. E eu tenho certeza que não. Agora, respondendo a sua pergunta, que é a pergunta do Marcos. Lércio, por que fazer essa porra toda? Porque quando você intensifica um ângulo, você intensifica o trabalho da fibra naquele ângulo. E se a gente pensar que o músculo é como se fosse... Manja linguiça, quando você vai comprar a linguiça no açougue, a linguiça ela não vem conectada uma na outra, o músculo é igual. O músculo não é uma fibra só que sai daqui e termina aqui, não, são um monte de fibras, uma na frente da outra. Claro, do lado também, mas uma na frente da outra. Então, conforme você vai alongando e vai encurtando, você vai alongando e encurtando uma parte maior do músculo ou outra. E aí a gente está trazendo uma coisa que é novidade para a ciência, por quê? Antigamente, só se pensava que o músculo crescia como um todo. E hoje não. Hoje a gente tem estudos mostrando que é possível você trabalhar mais a parte de cima do bíceps, mais a parte de baixo, a mesma coisa no quadríceps, no posterior. Ou seja, por conta dessas mudanças, vamos dizer, na biomecânica do exercício, a gente consegue trabalhar mais proximal, mais distal. Mais de um lado do que do outro, do mesmo músculo. E o que a gente aprendeu nesse vídeo foi o quê? A fazer essa parada no músculo inteiro. Para você aplicar isso em todos os músculos é foda. E eu vou falar pra você que, eu com mais de 20 anos de experiência, frito a mente pra conseguir montar isso, vocês encontram isso tudo pronto nos programas da família Protocol Max. Então, Protocol Max, Protocol Woman, Protocol Black, Protocol Woman Black, mano, tá tudo aqui dentro, ó, do Iridium Academy, você acessa tudo isso, paga R$29,90 por mês, 7 dias pra você experimentar na faixa, mano, ridículo. Então clica aí e conheça. Tenho certeza que você vai gostar. Primeiro eu quero agradecer a Academia Giga, você deu espaço pra gente e te falar que esse vídeo aqui, ó, ele é complementar a esse. Se você assistir esse e você já assistiu esse, mano, aí sua mente vai fazer assim, ó, assiste aí.